Olá, sejam bem-vindos ao novo vídeo tutorial da Grandstream. Neste vídeo estaremos conversando sobre o protocolo ou a funcionalidade Spanning Tree suportado nos nossos switches de camada 2 Plus da linha GWN780X. O Spanning Tree basicamente nos permite ter links redundantes na nossa rede cabeada, visando ter caminhos alternativos no momento de realizar qualquer conexão que possa se tornar num loop, evitando colisão de pacotes ou quedas na nossa rede, inclusive se um dos switches chega a cair ou a ficar desligado. Existem várias versões de Spanning Tree. Temos o Rapid Spanning Tree e o Multiple Spanning Tree. E a maior diferença está em que Spanning Tree suporta uma única instância e vai ter uma única topologia de Spanning Tree para todas as VLANs. Rapid Spanning Tree vai ter uma convergência muito mais rápida, mas terá unicamente uma instância, igual que Spanning Tree. E temos Multiple Spanning Tree, que possui todas as vantagens de Rapid Spanning Tree e, adicionalmente, suporta várias instâncias, ou seja, em uma instância podemos colocar várias VLANs e a topologia será diferente às outras instâncias de Spanning Tree. Neste exemplo, estaremos explicando como funciona o Rapid Spanning Tree, onde será selecionada a melhor BPDU ou Bridge Protocol Data Unit, a qual possui informações de Spanning Tree como Root ID, Bridge ID, Path Coast, Port ID, entre outros, e essa melhor BPDU será selecionada validando a sequência a seguir, o Root Bridge ID menor. E devemos ter em consideração que a primeira BPDU que envia o switch possui ou tem como Root ID o seu próprio Bridge ID, pois ele se considera ele mesmo o switch root ao começo da configuração. O menor Path Cost no Root Bridge, que é a soma de todos os Port Cost, ou custo da porta, das portas que recebem BPDU a partir do Root Bridge até o destino. O menor Bridge ID e, em último lugar, o Port ID, o qual está conformado pelo valor de prioridade da porta, que por padrão é um valor de 128, mas pode ser um número qualquer entre 0 e 255 e o número da porta. Depois, continuamos com a convergência inicial do Spanning Tree, a qual acontece na sequência com a seleção do Root Bridge e a seleção dos papéis que terão as portas dos switches. E o Root Bridge servirá como referência para os cálculos de Spanning Tree ao determinar quais rotas deverão ser bloqueadas. Antes de iniciar com o processo de seleção do Root Bridge, devemos falar do Bridge ID. O Bridge ID está conformado pelo valor de prioridade e o endereço MAC do switch. O Root Bridge será simplesmente o switch com o valor de Bridge ID menor. Então, inicialmente, verificamos o valor da prioridade e, se todos os switches possuem o mesmo valor, verificamos o endereço MAC menor. Fazendo isto, teremos determinado o nosso Root Bridge. No próximo passo, determinamos qual será o papel das portas, que pode ser qualquer um dos 4 que temos disponíveis. Root é a porta que tem o Path Cost menor até o Root Bridge. Temos o papel designado ou designated, que são as portas que não são root, mas que estão conectadas a outros switches ou a dispositivos finais. Temos o papel alternate ou alternativo, que é uma porta alternativa para alcançar o Root Bridge, a qual possui uma prioridade menor e será utilizada unicamente se a conexão com a porta root ficar indisponível. E em último lugar, temos o papel backup, que é muito pouco utilizado, pois precisa que o switch possua várias conexões para um hub no meio das conexões e que, adicionalmente, receba o valor de BPDU desse hub. E agora vamos falar sobre o cálculo do Path Cost. E aqui devemos ter em consideração que existem dois tipos de Port Cost, o curto e o longo, os quais podem ser diferentes com base na velocidade das portas. Ao iniciar o processo de atribuição de papéis nas portas do switch, devemos ter em consideração que
no switch root todas as portas estarão com o papel designated ou designado. E em uma conexão, se uma porta é root, a outra porta vai ser designated. E num switch que não seja o switch root, teremos sempre uma única porta root. Então, baseando-nos na sequência de decisão de 4 etapas de Spanning Tree para determinar a melhor BPDU, devemos validar o path cost menor a partir do root bridge, pois todas as BPDU de todos os switches terão como root ID o bridge ID do root bridge. Então, neste ponto, colocamos como designated as portas do switch root, que na imagem é o switch com MAC de final 1. Depois, iniciamos a seleção da porta root no switch com MAC de final 2. Ali, o path cost da interface 2 é 4 e da interface 1 é 12, pois a rota passa pelos switches com MAC de final 3 e 4. Então, seleciono a porta 2 como root e depois vamos repetir o mesmo procedimento no switch com MAC de final 3. E o resultado será que a porta 1 será a porta root, pois tem o path cost menor. E em último lugar, no switch com MAC de final 4, que tem o path cost de 8 nas interfaces 1 e 2, passamos ao terceiro critério de seleção e verificamos o Sender Bridge ID menor dos switches que estão conectados a ele, e o resultado será que a porta root será a porta 1 e do outro lado ficará com o papel Designated. Finalmente, selecionaremos o papel da porta 2 do switch com MAC de final 3 e a porta 2 do switch com MAC de final 4. Aqui é utilizado o segundo critério, que é utilizar o path cost menor, pois o path cost do switch com MAC de final 3 possui um path cost de 4 e, ao ser menor, essa porta 2 desse switch ficará como designated e a porta 2 do switch com MAC de final 4 ficará como alternate. Isto causará que não haja comunicação nessa conexão. Ao finalizar esse processo de atribuição de papéis do Spanning Tree, vemos que temos o caminho de comunicação totalmente livre de loops e, caso uma das conexões cair, o protocolo Spanning Tree criará automaticamente as rotas alternativas para a comunicação entre os switches e livres de loops. Como vemos aqui o esquema na mesa, temos 4 switches conectados entre eles, todos eles com portas de rede gigabit e configurados com o mesmo valor no campo Priority Bridge ID. Então, vamos ver como está conformado esse cenário. Vamos visualizar o esquema que temos na mesa com os 4 switches e os seus endereços MAC correspondentes. Depois, como critério de seleção do Root Bridge, selecionamos o switch com o MAC menor, pois o Priority Bridge ID será o mesmo para os 4 switches. O resultado será que o switch 1 será o switch root e depois, aplicando o processo de atribuição de papéis nas portas do switch, teremos como resultado os papéis e os caminhos indicados na tela. Agora, vamos entrar na interface web dos switches para habilitar o protocolo Spanning Tree em todos os switches e verificar se os cálculos feitos foram corretos. Entramos no menu web do switch e vamos até o menu Switching Spanning Tree e habilitamos a opção Spanning Tree em todos os switches. Após habilitar o Spanning Tree em todos os switches, podemos ver o estado das portas e das conexões em cada um deles, onde podemos ver o Bridge ID e o Root Bridge ID, que é o Bridge ID do switch root. Depois, podemos ir na aba Port Settings, onde posso ver o papel de cada porta. Na próxima tela, vemos via SSH ou via CLI o status de cada uma das portas dos switches de maneira um pouco mais compacta. Então, ao entrar no switch via SSH, após a autenticação, colocamos o comando Show Spanning Tree. Aqui podemos ver que no switch 1 temos ele como switch root e vemos que todas as portas dele estão como designated. No switch 2 temos a porta 1 como root e as outras duas portas 2 e 16 como designated. No switch 3 temos a porta 1 como designated e a porta 2 como root, e em último lugar o switch 4 com a porta 1 como alternate, que será a conexão com o switch 3 por onde não passará comunicação, e a porta 2 está como root. Se queremos que o nosso switch root seja o switch número 2, podemos simplesmente mudar o bridge priority desse switch 2
e assim seja menor ao do resto dos switches. O resultado será similar ao que tínhamos previamente, com algumas diferenças nos papéis das portas dos outros 3 switches. Vamos ver como isso é configurado no menu web do switch. Entramos no menu web do nosso switch 2, no apartado Switching Spanning Tree, no campo Bridge Priority, colocamos um valor menor ao padrão, que é 32.768, considerando que esse valor deve ser múltiplo de 4.096, pelo que podemos colocar o valor 24.576, que é menor, e salvamos. Verificamos novamente no CLI dos switches as alterações feitas. Agora nosso switch 2 é o switch root, e o Bridge Priority, ao ser menor, mudará o papel das portas dos outros switches. Todas as portas do switch root estão como designated. O switch 1 tem a porta 2 como root e as portas 1 e 8 como designated. No switch 3, a porta 1 está como alternate e a porta 2 como root. E no switch 4, a porta 1 está como designated e a porta 2 como root. E com isto finalizamos o nosso vídeo tutorial, esperando encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!